referir muito brevemente as pessoas que vão depois animar aqui esta conversa em torno deste tópico que é tão, como a Cata diria, escaldante. E posso começar aqui pela Alda Sousa, pois vamos ver como é que os nossos debatedores organizarão entre si a entrada em cena, mas para vos dizer que a Alda Sousa foi deputada europeia, que é uma ativista e que representa também aqui as próprias edições Combate. No caso do Diogo, o Diogo Duarte é investigador, historiador, está associado ao Instituto de História Contemporânea e é uma pessoa que, isto agora já são palavras minhas, mas eu sei que ele está de acordo, que entre outras coisas tem estudado regimes opressores e que tem feito a sua investigação muito nesta senda. E pronto, resta-me agradecer também aqui a vossa presença. À saída podem encontrar o livro aqui à venda, que, como as pessoas sabem, as associadas e associados têm um preço especial e bom, pronto, acho que vai ser aqui uma boa oportunidade para discutirmos um tema que tem tanto de sobressalto como de apelo à ação. Obrigada e passo a palavra, então. Eu pedi a Alda gentilmente, porque se calhar tem-se mais diretamente no livro. Pronto, eu vou também só renovar os agradecimentos à Unicep, evidentemente, na pessoa aqui de João Lourenço, a vocês todos que vieram, todas que vieram aqui neste final de tarde, e também ao Diogo que aceitou fazer esta conversa. Nós não temos assim muito tempo, pedimos para por volta das 7 sairmos, porque a Manuela, entre outras coisas, está adoentada e precisa do horário dela, e portanto eu não queria ser muito longa, vou mesmo saltar algumas das coisas que tinha previsto dizer. A primeira é que eu acho que este livro é extremamente importante. Todos nós, como Paula dizia, sentimos o sobressalto desde há muito tempo dos crescimentos da extrema-direita, um pouco por toda a parte, por todo o mundo. Evidentemente que ainda mais depois da eleição de Trump em novembro do ano passado, mas também antes disso, também o que significa o atual estado do mundo com a extrema-direita no poder em Israel, o apoio que lhe tem sido dado por governos não necessariamente fascistas, por governos ditos democráticos e liberais, que é o mais trágico de tudo. Se fossem só os fascistas, ainda a coisa não tem ido tão longe, mas de qualquer modo é evidentemente algo que nos interpela, que nos convoca e que nos desinquieta, porque não podemos deixar de sentir esta enorme inquietação sobre a necessidade da ação, mas também sobre a necessidade de compreender o que é que são esta nova constelação e estas novas extremas-direitas. Há vários livros que tratam isso. O Fernando Rosa esteve aqui ainda em novembro também a apresentar portanto, houve a apresentação de um livro, ele esteve presente do seu próprio livro sobre as novas direitas, que é um livro que vale a pena ler. Este é um pouco diferente no seu âmbito, na própria análise. Evidentemente não faz uma única referência a Portugal, e já iremos ver porque também de um ponto de vista temporal, não faz uma única referência a Portugal. É bastante centrado, embora não exclusivamente, mas tem um enfoque especial sobre a Europa. É o que o Traverso sempre estudou, a história do século XX na Europa, a história das direitas, a história dos regimes políticos, a história do fascismo na Europa, embora evidentemente tenha outras ramificações. Por outro lado, como vocês verão, quando pegarem no livro, quando virem, isto é um bocadinho sui generis como livro, porque não é bem um livro. Ele não foi pensado do princípio ao fim para ter estas 7 partes, enfim, 7 capítulos, digamos, como está aqui nesta edição. Então eu vou tentar explicar um pouco esta gênese e esta história. Inicialmente, em 2017, portanto, a seguir à primeira vitória do Trump, ou seja, do Trump 1.0, como eu costumo chamar, e também
à situação das presidenciais em França, em que a Marine Le Pen esteve quase à beira de ganhar as eleições, e em que houve uma disputa política forte com o Macron, etc., ele sentiu necessidade de escrever um livro sobre isso e escreveu uma edição que saiu em França em 2017 com 3 capítulos. São os primeiros 3 capítulos deste livro. A seguir a isso, a Verso, a editora de Londres, a célebre editora de Londres, Nova Iorque, mas enfim, em Londres, quis também editar o livro. E então chegaram a um acordo com o Traverso de, por um lado, traduzir, embora depois readaptando, ele próprio diz que reescreveu os 3 primeiros capítulos e acrescentaram mais 3 ensaios que ele tinha publicado em revistas diferentes. Então é disso que consta a edição inglesa publicada na Verso em 2019, que se chama The New Faces of Fascism. Entretanto, nós, Edições de Combate, quisemos editar em português. Entretanto, soubemos que uma editora brasileira, a ID de Belo Horizonte, tinha publicado o livro, soubemos através do próprio Traverso, e a Paula e eu tivemos a difícil tarefa de transcrever ou adaptar para português, Portugal, a edição brasileira. Quando estávamos neste processo de rever e adaptar a tradução, o próprio Traverso sugeriu que incluíssemos aquele texto que vem a ser um bocado solto no final do livro. Aquele texto é curioso, porque é evidente, a gente vai lê-lo agora e diz: epá, o tipo enganou-se redondamente, opá, que desastre, porque ele não acreditou na vitória do Trump em 2024. Mas o texto foi escrito em 2021, em plena pandemia, a seguir à vitória do Biden nas eleições presidenciais norte-americanas, e numa altura em que ele, basta ler depois esse último capítulo, em que ele achava que era possível vir a travar, portanto, a eleição do Trump em 2024. Enganou-se redondamente, os historiadores também se enganam e as pessoas também se enganam. Isso não retira, do meu ponto de vista, nada ao valor que o livro tem sobre, mesmo que a primeira parte, por exemplo, tenha sido 2017, e nós podemos dizer, pá, que já se passou no mundo desde então, e é verdade, ele desenvolve conceitos e métodos de análise que me parecem absolutamente úteis e extremamente profundos e significativos para a análise das extremas-direitas, das várias extremas-direitas. Eu falarei do Trump 2.0 mais no final, que eu não sei, vou ver, a Paula tem como controlar, se não ponho-me aqui a falar muito, mas eu vou tentar abreviar, porque vamos ter que ser mais breves, de facto. Mas um dos conceitos fundamentais que ele desenvolve é o conceito de pós-fascismo. E ele distingue o conceito de pós-fascismo do conceito de fascismo mais habitual e que nós conhecemos e conhecemos da história e com o qual estamos familiarizados. Por várias razões. Ele diz que ele classifica de pós-fascistas várias destas constelação de extrema-direita que vai surgindo mais ou menos em todo o mundo. Ele não diz que eles não têm nenhuma genealogia com o fascismo, mas o que diz é que tem genealogias, muitas delas têm, outras não têm, mas o que diz é que são ainda processos transitórios. E esse conceito de pós-fascismo do Traverso está muito associado à ideia de um processo em transição, de um processo histórico, não está fechado, que não está completamente concluído e portanto, que está ainda numa fase de transição. E ele diz, o conceito de fascismo parece ser tanto inapropriado como indispensável para compreender esta nova realidade. Portanto, chamarei ao momento atual um período pós-fascismo. Este conceito sublinha a sua particularidade cronológica e coloca numa sequência histórica marcada tanto pela continuidade como pela transformação, mas é certo que não corresponde a todas, portanto, a toda a realidade da mudança, não consegue abranger toda a realidade da mudança. O que ele diz é que muitas dessas constelações das novas organizações que ele classifica como pós-fascistas já não se reivindicam sequer da sua linhagem em relação ao fascismo clássico. E, por outro lado, em muitos casos, portanto, procuram metamorfosear-se e inserir-se nas ordens constitucionais e nas instituições vigentes. Ou seja, vemos, por um lado, uma extrema-direita que, em muitos casos, não quer propriamente, não tem um programa de tomar o poder no sentido em que o fascismo clássico o tinha, mas em que quer coexistir nas instituições,
quer inclusive fazer alianças com outras direitas, etc. E ao mesmo tempo tem, obviamente, como nós sabemos também, o efeito de puxar para a extrema-direita o discurso da direita mais clássica e da direita mais tradicional. Mas há em muitas destas novas direitas uma ideia, uma ambição de parecer respeitável, de parecer com uma aura de democracia, com uma capacidade, quer dizer, que o fascismo clássico não tinha, por isso simplesmente. Bom, eu vou só dar 2 ou 3 ideias em relação àquilo que ele defende em relação a isto. Não vou fazer uma apresentação de cada um dos capítulos, não temos mesmo tempo para isso e não vou tirar a palavra nem ao Diogo nem a vocês, mas era, digamos, dar 2 ou 3 critérios que ele utiliza para fazer essa diferença com o fascismo clássico. Um deles é a questão do Estado. Para o Traverso, o fascismo clássico era estatista, queria instalar-se dentro do aparelho de Estado, e enquanto que as novas direitas são fundamentalmente neoliberais. São fundamentalmente neoliberais e vivem de agudizar o neoliberalismo, se bem que, com todas as contradições depois de proteccionismos e de nacionalismos pelo meio. A outra é também a questão do anticomunismo, que os fascismos clássicos, enfim, surgiram em força, sobretudo pós-Primeira Guerra Mundial, e eles apresentavam-se como uma alternativa completa ao sistema. Aliás, os fascistas clássicos falavam com nuances de uns países para os outros, não é a mesma coisa a Itália, na Alemanha, etc., mas queriam tomar o poder no sentido de fazer uma revolução e tomar o poder, e tinham um projeto, digamos, alternativo, totalizante, apresentavam um projeto de sociedade. Enquanto, para o Traverso, a maior parte das extremas-direitas atuais é profundamente conservadora e vive menos de um projeto alternativo do que uma visão do mundo virada para o passado e para as glórias do passado, seja do Império, seja dos bons costumes, seja de, entre aspas, seja de uma ideia de nação homogénea, como se alguma vez tivesse havido alguma nação homogénea, por exemplo, na Europa, portanto, a recusa dos outros e, portanto, o racismo, a xenofobia em relação aos imigrantes, etc. Portanto, tem essas componentes todas, as novas direitas têm essas componentes todas, mas digamos que não apresentam um projeto alternativo total de sociedade. Eu poderia dizer mais alguns, mas creio que também uma das coisas que ele se diverte a analisar um bocado é a própria estética do fascismo. Diverte-se, entre aspas. Ilustra bem. Uma diversão mórbida. Diz? Uma diversão mórbida. Não, diverte-se no sentido de faz isso com muito rigor e com muito interesse, não é? Com uma grande vivacidade a descrever quer as paradas, quer os comícios, seja os de Mussolini, seja os do Hitler, quer a estética, por exemplo, da Riefenstahl, por exemplo, e essa estética, como é que essa estética depois embranha a própria política e a forma de fazer política. E o que ele diz, portanto, que hoje não estamos à espera propriamente dessas paradas, desses desfiles ou desses comícios gigantescos da extrema-direita, mas temos uma outra coisa que são as redes sociais e a forma absolutamente brutal como as redes sociais são utilizadas, continuam a ser utilizadas portanto, não só para as notícias falsas, mas para criar, de facto, uma ideologia de extrema-direita e até fascista, portanto, parece muito fora. Bom, eu gostaria, não vou falar sobre isso, mas queria só dar uma nota que o Traverso escreveu recentemente, em outubro, se não estou em erro, um livro que já foi traduzido pela Antígona, aqui, que se chama Gaza perante a História, e que é um livro muito importante, e que ele próprio diz que, entre outras coisas, não escreveu o livro só enquanto cidadão absolutamente horrorizado e incomodado com o genocídio em Gaza. Escreveu também porque, enquanto historiador, muitos dos elementos da memória da história da Europa, dos genocídios, do papel dos genocídios, do Holocausto, etc., estão depois refletidas na forma como o mundo olha para Gaza e, portanto, isso foi um impulso muito grande a escrever, também enquanto historiador.
e acho que quem quiser ler o livro vale a pena, é um livro muito forte e muito, muito interessante. Finalmente, eu vou voltar, eu saltei muitas coisas aqui, teria gostado de dizer, mas finalmente vou voltar à questão do Trump, e aquilo que eu chamo Trump 2.0. Que, enfim, o Trump foi eleito em novembro. Podemos perguntar, podemos perguntar, enfim, mas agora o Traverso, que até dizia que o Trump era mais pós-fascista do que fascista, o que é que ele acha agora? E eu, por acaso, achei que era importante procurar. E andei à procura, fazer uma pesquisa, e encontrei várias coisas. Uma entrevista que ele deu à Democracy Now! Da Amy Goodman, e uma outra entrevista que eu me esqueci de escrever o nome do historiador, mas que é muito interessante também, em que ele claramente diz que, em relação ao projeto do Trump 2.0, que é um projeto fascista, que considera que é um projeto fascista e não já pós-fascista, como outros, ou como o Trump 1.0. E por várias razões, ele diz que é, por um lado, que é o laço orgânico fortíssimo, como nós já vimos na tomada de posse e por aí fora, e depois, não é? Esse laço orgânico profundo com as elites económicas de uma forma diferente, ou não tão profunda, provavelmente até mesmo diferente da que tinha tido no primeiro mandato, e também o facto de um cenário em que se vai caminhando, portanto, na forma de ele governar, não é? Por decretos e por coisas de exceção, por estados de exceção, por etc., para uma forma muito autoritária de neoliberalismo. E ele diz que, até agora, eu vou acabar com isto, a maior parte dos líderes pós-fascistas e dos movimentos pareciam, de certo modo, outsiders ao contestar o establishment, e outsiders neste sentido, outsiders ao propor, sobretudo, uma alternativa conservadora ao neoliberalismo. Não é que eles estivessem fora do quadro do neoliberalismo, mas parecia que vinham de fora, porque propunham fundamentalmente uma alternativa conservadora a vários dos níveis que eu já mencionei. Mas, diz ele, hoje eles estão a tornar-se cada vez mais os interlocutores mais qualificados das elites económicas, tanto nos Estados Unidos como da União Europeia. Não sabemos quanto tempo é que esta aliança, diz ele, vou citá-lo, entre o pós-fascismo e o neoliberalismo vai durar, e qual vai ser, digamos, está em aberto, o que é que vai ser, digamos, o resultado dessa aliança forte entre as várias organizações que ele considera como pós-fascistas e o neoliberalismo. Bom, eu vou-me calar aqui para dar agora a palavra ao Diogo. Claro que haveria muitas outras coisas a dizer, que eu creio que são muito interessantes, que é a forma como ele analisa, por exemplo, a questão colonial, e como é que a questão colonial é responsável, obviamente, por um grau absolutamente louco de islamofobia e de racismo que se vive numa parte dos países da Europa, e portanto, como isso é um reflexo e um resto ainda de todo o passado colonial não resolvido. Mas, enfim, não vos vou tomar mais tempo. Serão só apenas algumas pistas para que vos dê vontade de ler o livro e pensar, e mesmo que haja coisas de pormenor, e sobretudo esse último capítulo em que ele de facto foi otimista e enfim, enganou-se em relação à possibilidade de eleição do Trump, creio que há elementos extremamente sérios, profundos e muito úteis para a reflexão e para nos ajudar a pensar o agora e o mais tarde também. Não só o passado, como o presente e até o próprio futuro. Obrigada. Uma das razões pelo qual eu pedi que a Alda falasse antes de mim, gentilmente, é porque sabia que ia fazer um resumo muito mais rigoroso e tão brilhante do livro, especialmente para quem eu quero comprar, e eu queria pegar em partes do livro para lançar mais a conversa, eventualmente, e desafiar. Na verdade é um defeito meu, talvez, sempre que estou a ler, estou a ler demasiado criticamente às vezes as coisas, mas não sei antes agradecer o convite e partilhar o prazer que é estar aqui na Unicep em particular, mas
enfim, ser convidado para participar num debate, tenho a certeza que será tão interessante. Eu, na verdade, vou sempre parar aos regimes, digamos assim, opressivos, nomeadamente em Portugal, Estado Novo, mas eu tenho estudado essencialmente o lado ou da resistência ou da emancipação, consoante as fases, neste caso em particular os anarquistas e em certa medida também a história do Partido Comunista em Portugal, mas mais lateralmente. E sobre o livro, eu creio que a Alda fez um resumo bastante rigoroso e ilustrativo daquilo que interessa. Ele divide-se em 3 partes. Uma que basicamente remete para, digamos assim, uma tendência emergente ou até já plenamente em curso, quer na história, quer na filosofia. Na história, se calhar, nós em Portugal, ainda por cima, temos isto muito presente. Essa tendência sempre esteve em curso sobre aquilo que é a natureza dos fascismos, que hoje em dia recorre muito a analogias que são muito discutidas, se de facto aquilo que vivemos ou não vivemos, se aquilo que acontece com o Trump, se o que acontece em Portugal com o Chega, constitui de facto um fascismo, e o Traverso resolve bem, airosamente, legitimamente e justificadamente, chamando-lhes pós-fascismos, o que de facto é um termo adequado. Outros autores têm surgido com outros termos, por exemplo, Alberto Toscano tem falado de um fascismo tardio, escreveu inclusive um livro sobre esse tema. E depois há uma segunda parte que vai para lá destas analogias, de contrastar estes pós-fascismos com os fascismos clássicos, e de ver o que é que há em comum e o que é que há de diferente, que é um capítulo ou uma parte do livro mais histórica, que na verdade é a praia do Enzo Traverso, que estudou os usos do passado, as memórias dos fascismos, dos totalitarismos, portanto, na verdade, a dimensão contemporânea, presente, se quisermos, também destes fascismos nas nossas sociedades contemporâneas. E depois tem um terceiro capítulo que, de facto, aliás, como algumas partes do livro também, na minha opinião, se revelam datadas sobre a apreciação que faz, em especial de Trump. Talvez seja o caso de conhecermos melhor também pela atenção desproporcional que a nossa comunicação social dá às eleições nos Estados Unidos, se calhar por contraste com outras aqui bem mais ao pé, nomeadamente Espanha, França, Le Pen, etc. E há de facto este caráter datado, inclusive o Traverso diz, mesmo que Trump não tem muita probabilidade de ser reeleito, fala da ausência de movimentos de massas nestes fascismos contemporâneos, por contraste com os fascismos, ou alguns deles, passados. Eu diria que se calhar aqui todos estamos de acordo que, por exemplo, o Estado Novo foi um regime fascista, apesar deste ser um debate em curso, polémico, aberto e não conclusivo. E, no entanto, o fascismo português não teve exatamente um movimento de massas como aquele que reconhecemos em Itália, e como aconteceu com o regime nazi, com aquelas paradas monumentais e com o discurso de Salazar às massas, etc. E a Alda, aliás, referiu justamente que Portugal é um exemplo, sendo que este é um livro que navega entre o presente e o passado constantemente, é um caso ausente. Se bem me lembro, é referido uma única vez e na categoria das ditaduras, talvez por proteção, enquanto académico, historiador, para não entrar num debate mais profundo, não necessariamente de tomar uma posição de remeter o fascismo para o Estado Novo para uma extrema-direita mais fofinha, não é? Como às vezes parece querer fazer passar, como aliás o Fernando Rosas às vezes fala. Parece que o critério dos fascismos é o violençómetro, não é? Como nós não tivemos mortos à escala da Espanha, do Franco, do nazismo, etc. Pronto, o Salazar até era um tipo simpático e tal, talvez mal disposto de vez em quando e um bocado bruto, mas até bom rapaz. E neste exercício das analogias em que o Traverso incorre, em que se dedica muito na primeira parte, eu tenho de facto alguns problemas, alguma distância. Antes de mais, o Traverso é um historiador que eu adoro, não quero ser um mau convidado, não vim cá para falar mal dele, gosto muito dos livros, apesar de tudo este é dos livros que eu talvez menos aprecio dele. Mais, não tanto por culpa dele, mas se calhar por outras leituras que fiz entretanto desta nova vaga de pensadores, nomeadamente o Alberto Toscano, e também por ser informado, diga-se, pelo debate justamente sobre o Estado Novo em Portugal, que geralmente é excluído
dos fascismos e da discussão dos fascismos internacionalmente, que basicamente se cinge sempre ao nazismo, ao fascismo italiano, Mussolini e Franco, quanto para os mais, enfim, que aqueles que querem abrir um pouquinho mais o leque. E eu traverso, eventualmente, isto não é uma ofensa porque eu também sou historiador, talvez fruto da sua condição de historiador, estar muito preso a estas analogias diretas entre passado e presente, e eu, aliás, sem dizer que Rosas concordaria comigo, mas eu quero acreditar que eu pelo menos concordo com ele, eu, por ter acompanhado muitos debates sobre o fascismo em torno do Estado Novo, eu sempre entendi o fascismo não como uma coisa monolítica, como uma espécie de kit fascista com uma série de parâmetros ultra fechados, e sempre entendi o fascismo como algo muito conjuntural e preso a realidades, às vezes nacionais, e a especificidades nacionais. E, como tal, eu vejo e entendo, ou tendo a entender o fascismo para lá para lá do seu aparato de dominação particular, constituído em torno da ideia de um homem novo, do seu antiliberalismo e simultaneamente liberalismo, anticomunismo, o seu caráter revolucionário e contra-revolucionário, mas sem dúvida a sua dimensão profundamente autoritária. Eu sempre tendia a preferir entender os fascismos, e também se calhar porque sou um filho deste tempo em que eles estão a reemergir e já nasci depois do 25 de Abril, acho que se nota. Sempre me interessou mais entender os fascismos como, no seu caráter processual, se quisermos, conjuntural, recombinatório, justamente às vezes de ideias e de tendências contraditórias, e como algo até plural, se quisermos. Mussolini, aliás, nos anos, logo em 21, salvo erro, dá uma entrevista em que diz algo propagandístico, diz qualquer coisa como o fascismo é a ideia mais moderna que existe, e que parece uma frase, pronto, daquelas, na verdade, qualquer pessoa poderia dizer na altura, independentemente da sua filiação política, mas depois se percebe, de facto, o significado dessa modernidade do fascismo. E tem que ver muito com essa pluralidade. Nomeadamente o facto de ele ser simultaneamente aristocrático e anti-aristocrático, monárquico e antimonárquico, liberal e antiliberal, proletário e antiproletário. E, na verdade, isto são coisas que nós vemos hoje e não são só coisas que nós podemos apreender hoje ao olhar para o passado à luz deste presente dos fascismos, fazendo o exercício inverso do traverso, olhar a partir do passado para o presente e tentar ver as coisas, mas que já historiadores, que inclusive a Traverso cita, como Moça, Poulantzas, não me lembro se ele cita, mas o faziam, reconheciam precisamente este caráter plástico e contraditório do fascismo que às vezes nos faz incorrer no exercício rápido de chamar burros aos fascistas ou reduzir a sua capacidade intelectual. E uma das coisas que eu sinto falta, este caráter processual, aliás, que o Toscano sublinha muito bem, e que em vez de ir tão atrás aos estudos clássicos sobre o nazismo, o fascismo italiano ou Franco, o faz, por exemplo, ir buscando as discussões dos anos 70 sobre fascismo, justamente, entre Black Power, ou seja, os movimentos cívicos pela emancipação dos negros, nomeadamente alguns abolicionistas, anticarcerários, Angela Davis, etc., que, à luz da discussão puramente historiográfica, se calhar não parecia fascismo. Aliás, hoje em dia olha-se para esses debates e muita gente diz que a tendência era chamar fascismo a tudo nessa altura, mas que na verdade são muito interessantes, desde logo porque remeterem para essa condição conjuntural e até a um nível de especificidade que, por exemplo, Traverso não faz. Ou seja, aquilo que nós vemos como fascismos emergentes, nós vemos porque afetam a nossa condição em particular. Mas se nós quisermos pensar em populações racializadas ainda no nosso país, também fruto da ausência do pensamento pós-colonial, nomeadamente em Portugal, essas pessoas se calhar sabem e têm uma condição privilegiada para pensar estes novos fascismos. Porque, na verdade, as condições estigmatizantes e de segregação que elas sempre viveram estão agora a estender-se ao resto da população. E, na verdade, nos Estados Unidos esta reflexão foi feita. Um último salto para depois me calar e tentar abrir um pouco a discussão. Neste caráter processual, desta dimensão contraditória, que nem sempre é devidamente sublinhada, há um aspecto que tem sido pouco destacado, e nomeadamente pelos historiadores, compreensivelmente, que é
se quisermos, a questão das redes sociais, justamente, que é sempre enfocada en passant, sem aprofundar com grande detalhe. E eu não sei se, por exemplo, vocês se lembram do episódio do Cambridge Analytica, que não será porventura o mais interessante, mas foi o mais conhecido, e do papel, aliás, evidente no que aconteceu com as sondagens e no erro, se quisermos até de traverso, erro a posteriori, não é? É fácil estarmos aqui a falar, porque as coisas já aconteceram e, se calhar, aliás, quando Trump foi eleito, se calhar ninguém que aqui está acreditava que ele pudesse ser eleito da forma que foi. Mas o que é certo é que as sondagens falham sistematicamente, e falham em Portugal, falham em Espanha, falharam com o Brexit, falham com Trump, etc. E uma das coisas que faz com que falhe está, por exemplo, numa certa arrogância intelectual, que é uma autocrítica que eu faço, mas que às vezes que se calhar partilhamos muitos, que é achar de facto que aquilo por ser tão contraditório, ele é apenas um catavento, interessado num projeto de poder narcisista, e que não há ali um projeto político subjacente. Aliás, há aqui às vezes um certo elitismo ou classismo do traverso, sistematicamente sublinhando que não há intelectuais deste pós-fascismo, e nomeadamente Trump não tem. Desafios a procurar, por exemplo, um sujeito chamado Curtis Yarvin, que tem emergido. É que na verdade não há sujeitos, não há uma intelectualidade académica, que é aquilo que nós reconhecemos como geralmente os intelectuais, mas há efetivamente uma intelectualidade que se calhar fala muito mais às novas gerações a partir de outros recursos e de outros patamares, e nós geralmente, pela nossa cultura letrada e academismo, mais uma vez é uma autocrítica, não é uma crítica extensiva a toda a gente, tendemos a ignorar. E, por exemplo, este Curtis Yarvin é alguém que é sistematicamente citado, desde o Peter Thiel ao Steve Bannon, ao J.D. Vance, que agora até se tenta criar como uma espécie de tipo em divergência com o Trump. O próprio Elon Musk, está lá sempre este Curtis Yarvin, que é um tipo com estas ideias muito contraditórias. E a questão das redes sociais entra aqui porquê? Porque Trump fez um uso... O Brexit, Steve Bannon esteve ligado às campanhas do Brexit, foram testadas em contextos do sul global, se quisermos, fez um uso muito sapiente das redes sociais e em particular do chamado marketing digital, que é muito focado e vocacionado para esta polissemia contemporânea, se quisermos. E o que acontece é, muitas vezes, a sua propaganda, que nos parece simplesmente contraditória e, portanto, absurda, é focada e dirigida muito através destas ferramentas para causas que mobilizam setores da população específicos, ok? Que são particularmente mobilizadores de determinados problemas. Por exemplo, a questão islâmica, a questão da homofobia, uma crítica num setor muito particular da população, uma ameaça imaginária que se constitui, mas que apela muito diretamente a uma preocupação particular de determinada pessoa, mas que não apela a outras. Mas o que é certo é que as pessoas hoje votam, às vezes, também pelo fracasso das respostas políticas da esquerda à direita, votam à procura daquilo que responde a este problema em específico. Porque se nós quisermos, aquilo que caracteriza a política hoje em dia é um cinismo profundo, é uma descrença em quase todos os projetos políticos que aparecem. Vimos isso, por exemplo, a BBC, que há uns tempos fez uma reportagem em que falava com um casal homossexual da Alemanha que ia votar, para supor, na AfD. A AfD talvez nem seja um bom exemplo, porque a líder é contra o casamento homossexual, mas é casada, é lésbica, é contra a adoção por homossexuais, mas adotou uma criança, é casada com uma imigrante, o que na verdade é bastante sintomático deste caráter contraditório. Mas estas perguntavam-nos, mas como é que vocês, que são casados, gays, vão votar nestes grupos? E eles diziam porque, um deles, eu sou taxista e para mim há um problema gravíssimo aquilo que, por exemplo, a imigração muçulmana e islâmica está a fazer na Alemanha. E eu sei que isto me pode prejudicar porque querem acabar com o casamento gay, mas para mim é muito mais importante o temor que eu sinto, que na verdade é uma ameaça também ao meu casamento homossexual, desta ameaça islâmica. E aquilo que estes novos fascistas fazem com muita eficácia é canalizar mensagens de forma segmentada para estes grupos, às vezes anulando, permitindo resgatar pessoas que ficam incomodadas com isso, mas o alcance dessa negação não é tão vasto nunca quanto as coisas escabrosas que dizem. E pronto, creio que isto sublinha este caráter processual e permite superar esta tentativa de fazer analogias, se quisermos,
constantes entre o passado e o presente. Permite-nos olhar também para esta pluralidade dos fascismos no passado, que mobilizava também setores diferentes e contraditórios das sociedades e tinha discursos diferentes para públicos diferentes. E para mim o que é fundamental é isto. Hoje as ferramentas digitais permitem fazer isto com um grau de eficácia que no passado não acontecia. E último ponto, comprei o livro, é de facto uma ferramenta utilíssima para pensar o presente, para perceber à luz do passado certas coisas que estão a acontecer. Pós-fascismo é um conceito muito útil, que nos protege, aliás, se calhar de discussões em família, quando dizemos fascismo e chamamos fascismo a isto e àquilo. Podemos refugiar no conceito de pós-fascismo para nos proteger, e mais uma vez agradeço e lanço o debate. Obrigado.